Então vamos iniciar. Vamos começar agora sobre a santificação. Nós vamos falar desse tema preciso, tema atual. E olha só, quando você abre a Bíblia no livro de Josué, no capítulo 3 e o versículo 5, Deus disse para Josué, e Josué disse ao povo, olha o que Josué disse: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Olha o recado que ele deu. Deus falou com ele: santifica o povo que eu faço um milagre. Então a santificação é algo tão tremendo, porque Deus usa meios para a santificação. Quais são os meios que Deus vai usar? Deixa eu explicar para você primeiro, que santificação, ela tem um termo no hebraico chamado kadosh. O kadosh é aquele que é separado para o uso exclusivo do Senhor. Quando a gente vê o tabernáculo, né, o sacerdote com aquelas roupas bonitas, talares, né, as franjas, quanto maior a franja, maior a santidade. E só que eles vestiam aquela roupa bonita e tinha que colocar uma faixa na cabeça, assim, uma faixa branca, escrita em hebraico kadosh. Então, quando você olhava para um sacerdote e você ia ver aquela faixa com aquela palavra escrita kadosh, logo subentendia que aquela pessoa era uma pessoa que era separada para o uso exclusivo do Senhor. Então o kadosh é santo, que é algo separado para o uso exclusivo do Senhor, tá? Então olha que interessante. Será que é possível, pastor, será que é possível o homem ser santo em pleno ano, no século 21, não é verdade? No ano que a gente está vivendo agora? Será que é possível? Gente, o Deus que a Bíblia revela, Ele nunca vai pedir algo impossível, algo que a nossa mão não vai alcançar. Deus nunca vai fazer isso, pedir algo impossível para nós. É claro que existem coisas impossíveis para nós, mas Deus nunca vai pedir algo que nós não podemos alcançar, não é verdade? Porque a Bíblia diz: sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Então, há a possibilidade. Então, Deus estabelece para o homem aqui algo tão extraordinário, para que ele possa alcançar esse patamar da santificação. Veja aqui no caso de Josué. Josué é o capitão militar de Israel, e agora ele vai conduzir o povo. Ele vai levar este povo para a terra prometida. E nós sabemos que aqui era o ano de 1450 a.C., aproximadamente, quando Moisés, que era um dos maiores vultos, né, de Israel, os maiores ícones, porque os ícones de Israel, os vultos de Israel hoje, que todo judeu respeita, na história de Israel, é Abraão, Moisés e Davi. Abraão porque é o pai da nação, não é verdade? Moisés porque é o grande legislador e o libertador de Israel, e Davi porque é o maior rei da história de Israel. Até hoje eles oram pedindo que volte os tempos de Davi, porque é o maior rei. E quando Moisés morreu aqui à altura do Monte Nebo, a Bíblia Sagrada vai dizer que Deus escolheu Josué, filho de Num, que vai assumir este povo agora. E Josué, no capítulo 1, Deus traz uma mensagem para Josué, dizendo assim: meu servo Moisés é morto, e agora você vai assumir esta liderança. Então foi colocado sobre os ombros de Josué, para dar continuidade à trajetória desse povo que estava saindo do Egito para entrar agora na Canaã terrestre. E a palavra de Deus, ela vem explicar aqui que o primeiro obstáculo, a primeira barreira que Josué teve que enfrentar foram as muralhas de Jericó. A gente sabe, né, que não eram muralhas como a gente vê aí, esses muros na frente das casas. Não eram esses muros, mas eram, na verdade, grandes fortalezas que dava para a guarda revezar a guarda em cima do muro, para você ter uma ideia. Era uma muralha espessa e alta, muito grossa e muito alta. Romper as muralhas de Jericó era muito complicado para o jovem Josué. Ele já começou a analisar isso. Segundo obstáculo foi as enchentes do Rio Jordão. A Bíblia diz que a água estava na ribanceira do Jordão. Então, para Josué era difícil. A Bíblia Sagrada diz aqui que era complicado empreender toda esta missão que Josué vai assumir. Porque era Moisés estava substituindo, o Josué estava substituindo um homem aqui, que ele abriu o mar vermelho na frente do povo. Então, por que era complicado para Josué? Porque ele está substituindo alguém que orou e fez água sair da rocha. Tem gente falando aí que a água vai acabar, né? Os futurólogos estão prevendo que vai ter crise, que a água vai acabar.
Se Moisés estivesse vivo aqui, ele ia falar, fica tranquilo, que eu oro aqui, bato na rocha e sai água, não é verdade? Então era substituir esse ícone, era substituir alguém que orou e desceu maná do céu. E maná no hebraico é manru, que é cardápio ainda não experimentado. Então é substituir um homem que teve experiências tremendas com Deus, que escreveu o Gênesis, Levítico, e Deuteronômio. Escreveu o Pentateuco. Então substituir Moisés era uma missão complicada para o jovem Josué. E quando Josué vê tudo isso diante dele, todas essas barreiras, muralhas de Jericó, enchendo o rio Jordão, e aquele povo obstinado de dura serviço, ele vai orar. Então ele vai apresentar-se a Deus. E ele vai falar com Deus aqui, o que ele deveria fazer. E sabe o que Deus diz? Santifica o povo que eu faço milagres. Santifica o povo que eu vou fazer maravilhas. Então, irmãos, para muitos, santidade é aqui um estado de inércia. Tem muita gente que pensa que santidade é isso, é parar no tempo. Tem outros que acham que santidade é se isolar. É isolar, entrar num quarto, se fechar. Outros acham que é pro monte, pra montanha. Outros acham que é se enfiar no meio do matagal, separar-se do convívio social. Porque as pessoas pensam assim, se eu estiver no convívio social, não vai ser difícil eu me santificar. Então tem muita gente que até diz que santidade é falta de desejo de pecar, né? Santificação, tem gente que diz, é a falta do desejo de pecar. Não, santificação não é falta de desejo de pecar. A santidade não é isso, não é a falta do desejo de pecar. A santidade é você ter oportunidade e rejeitar para agradar a Deus. Você vai agradar ao Senhor. Então não basta ter a cara e a feição de crente. É preciso ter o coração de cristão. Então isso é a santidade. O Salmo de número 1, por exemplo, vai ser um roteiro para a santidade. Porque o salmista diz assim, bem-aventurado o varão. E esta palavra varão é uma linguagem bem antiga, que a gente já sabe, né, das escrituras sagradas, que quer dizer o homem e a mulher. Bem-aventurado varão que não anda. Veja que você tem que andar. Você não pode parar de andar. Você está convivendo na sociedade, não é verdade? Você tem que andar. Então, bem-aventurado é aquele que não anda segundo o caminho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quer dizer, você tem que se livrar da crescente influência do mal, porque o mal está diante de nós. O tempo todo a gente está cruzando aí nas ruas com pessoas que a gente nem sabe quem é esta pessoa. Tem gente aí com vontade de matar, de morrer, fazendo besteira na vida, tanta coisa. E você vai convivendo. Então o Salmo de número 1 vai dizer assim, olha, você tem que conviver, mas não precisa andar de acordo com os caminhos, não precisa se assentar, não precisa se deter, porque se você se assentar, você acaba com essa possibilidade da santificação. Então Deus diz, resguarda o seu coração da crescente influência do mal. E quando a Bíblia fala de coração, a Bíblia está falando do cérebro, né, da mente, se resguardar. Porque se você for analisar, 70% do que você pensa não é você que está pensando, não é verdade? Quando você é cortado no trânsito, vem aquela voz, vai deixar barato? Alguém fala alguma coisa que você não gostou, você vai deixar isso quieto? Vai levar desaforo para casa? Então você vai começar a pesar na balança, você vai ver que 70% há uma opressão maligna nessa sociedade muito grande, dominando pessoas, não é verdade? Estão conduzindo pessoas. Então a gente tem que ter esse cuidado muito grande, porque a santificação, ela é precisa, ela é atual. Então a gente tem que ter esse cuidado muito grande, né? De resguardar o nosso coração, de meditar, porque o Salmo de número 1 diz que nós não temos apenas que resguardar o nosso coração, mas nós precisamos também meditar na palavra de Deus, né? Dia e noite, ou seja, você vai meditar na palavra, e esta palavra, ela vai fazer com que você fique fissurado nela, porque você não pode ler a Bíblia como um código doutrinário. Eu não leio a Bíblia como regimento interno, eu leio a Bíblia como aquele que ama minha alma, uma carta de Deus endereçada a mim, tá? A Bíblia Sagrada é o coração de Deus revelado. Então, quando você resguarda o seu coração da crescente influência do mal, que se dedica na palavra de Deus, como você está fazendo agora nessa live, Deus está dizendo que você está se separando para uso exclusivo do meu Espírito. Então, você está sendo separado por Deus. Você está resguardando a sua vida. Então, escute que o santo verdadeiro de Deus não é aquele que fica enclausurado na vida. A pessoa vai se enclausurar, não é verdade? A pessoa acha, eu vou me enclausurar, eu vou me trancar
e eu vou me tornar santo. Quem tentou fazer isso foi o Siddhartha Gautama Sakyamuni, o Buda. Ele diz, eu vou sair do meio da sociedade, vou lá para as montanhas, e eu vou tornar-se santo, né? Aí, no processo que ele estava indo para essa montanha lá, se isolar, ele recebeu um presente de um senhor lá, que era uma carne de porco que estava estragada, e ele sentiu assim, não queria rejeitar aquele presente, e comeu aquela carne, morreu de disenteria. O Buda morreu de disenteria. Então ele quis se isolar. O santo de Deus não é aquele que vive em meio ao pecado, né, que se mistura com o pecado. O santo de Deus é aquele que não se deixa se contaminar com o pecado. É como aquela garça branca que pisa na lama, mas não suja as penas brancas. É como um navio que está no meio do mar e não se deixa sucumbir pelas águas do oceano. Este é o santo verdadeiro. A gente está no meio dessa sociedade, mas a gente não vai sujar as nossas vestes. Nós estamos no meio dessa sociedade, mas não vamos nos afundar, né, nessa sociedade. O homem precisa, então, santificar a sua vida, preocupar-se em santificar a sua vida. Então, como que é que Deus nos proporciona esta santificação? Como que Deus faz? Porque Deus já nos justificou. E agora a gente tem que se santificar? Sim, olha só. O que pode trazer para nós o que a Bíblia Sagrada está prescrevendo aqui sobre a santificação? Mesmo porque, gente, santidade e santificação, né? Santidade não é opcional, não é uma opção da vida, não é uma escolha pessoal. A santificação é uma ordem diretiva de Deus. Quando a gente abre a Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 12 e o versículo 14, olha o que Deus está dizendo: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então o apóstolo Pedro, quando escreve na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 15, olha o que o apóstolo Pedro diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda vossa maneira de viver. Em toda a vossa maneira de viver. Quer dizer, o seu modus vivendi, a sua forma de viver, vai exemplificar. Então a ordem de Deus é essa: santidade. A ordem de Deus é que nós venhamos santificar a nossa vida. Jesus vela por isso. Jesus preza por este fato, mas Ele coloca diante de nós a possibilidade da gente alcançar o patamar da santidade. Deus, você vai ver que pela Bíblia, Deus vai mostrar o caminho das pedras que a gente pode seguir para alcançar a santificação. Devemos reafirmar o seguinte, que santificação é um processo gradual. Acontece paulatinamente na nossa vida, assim como John Wesley ensinou muito, né? A gente vai falar muito sobre John Wesley. No século passado ele ensinou muito, falou muito da questão da santidade, da santificação. Então a santificação não acontece no estalar de dedos, não acontece no segundo da vida. A santificação, gente, a santidade é um processo gradual, quando está em Provérbios, no capítulo 4, versículo 18, está dizendo assim, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até se tornar dia perfeito. Quando abriram a capa da Bíblia de Moody, na primeira página estava escrito assim, que a salvação é um milagre de um momento, mas a preparação de um santo é a vida inteira. É a vida inteira. Tem gente ainda que está 50 anos na igreja, ainda tem coisinha que tem que arrancar da sua vida, que o Espírito Santo está mandando, tira isso daí que eu vou te abençoar. Então tem coisas que a pessoa vem acumulando durante toda a sua existência, que ele tem que tirar, senão Deus não abençoa. Arranca isso daí, lança fora, porque senão eu não vou te abençoar. Então como o homem pode tornar-se santo ao Senhor? Então Deus vai usar aqui, olha, para santificar, aqui tem 3 milhões de pessoas com Josué. Era 600 mil homens de guerra, fora mulheres e crianças, dá um total de 3 milhões de pessoas. Como que vai santificar 3 milhões de pessoas? E a ordem era essa: santifica que eu faço um milagre. Santifica que eu resolvo o problema. Santifica a tua vida que eu mudo a situação.
Santifica a tua vida que eu opero um milagre, eu vou abrir portas para você. Vem para o meu altar, vem santificar que eu vou mudar a tua casa, vou mudar a tua história, vou mudar o teu filho, a tua filha, o teu esposo, a tua esposa. Consagra a tua vida porque eu quero fazer milagres. Então esta é a ordem de Deus. E de que forma agora Deus vai santificar o povo? Sabe como que Deus santifica o povo? Sabe quais são os meios? Olha, o meio para a santificação, gente, olha, é através da palavra de Deus. O que você está fazendo agora, assistindo essa live comigo, participando comigo desta live, escrevendo nos comentários, você está aprendendo a palavra. E a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, como está em Hebreus capítulo 4, versículo 12, 13, que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes, que penetra a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, e não há nenhuma criatura encoberta diante dele, porque todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele que tem de prestar conta. Então, olha, a santificação é quando você dá ouvidos à palavra de Deus, aos ensinos da palavra de Deus, você começa a santificar. Você pode ser santificado através da palavra, através do sangue de Jesus, através do Espírito Santo, através da fé. Então são meios que Deus usa para a santificação. Mas dá uma olhadinha aqui comigo que eu coloquei aqui, que santificação é um processo. Santificação é um processo gradual. Não acontece assim como eu disse, puxa, eu estou santo agora. Não é assim. É um processo. Cada dia você tem que acordar, falar com Deus, orar, consagrar, vigiar. Olha, na porta da nossa igreja, que é a Assembleia de Deus, na porta da nossa igreja, tem um versículo assim, olhai, vigiai e orai. Né? Primeiro olhai, vigiar e orar. Então é isso, todo dia você tem que dar uma olhadinha, você tem que vigiar, você tem que orar. Tem gente que ora muito, mas não vigia, não é verdade? Ora demais, mas não vigia um segundo, então aquilo vai de água abaixo. Então a santificação é um processo gradual. É verdade, não é? Pode colocar nos comentários aí se eu estou exagerando. Estou exagerando, não. Tem gente que ora muito, mas não vigia. Tem gente que jejuma o dia inteiro. À noite briga com a esposa, dá um problema, porque ele consagrou, ele jejuou, mas não vigiou. Então tem que olhar, tem que vigiar, tem que orar, tem que jejuar. Então olha só, pode colocar nos comentários se não é verdade isso daí. Então nós sabemos que é um processo gradual. Todo dia você tem que vencer esse velho homem. O velho homem, ele quer ressuscitar, assim como Martinho Lutero disse, lembra? Martinho Lutero disse assim, Martinho Lutero fez a reforma protestante, ele dizia assim, eu pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, eu pensei que tinha afogado ele. Aí ele diz, mas o miserável sabe nadar. O que ele estava querendo dizer? Que de vez em quando vem essa natureza querendo nos tirar da presença de Deus e atrapalhar a nossa comunhão. Então é um processo, você vai vencendo ele. Então tem atitudes que você não toma hoje, atitudes que você tomava ano passado, 10 anos atrás, 20 anos atrás, porque você está em um processo de amadurecimento, de aprendizado, tá? Porque é um processo. Tornar-se santo, consagrar e separar, isso é santificação, tá? Manter o nosso corpo, nossa mente voltados para os conselhos da palavra de Deus e em comunhão com o Espírito Santo, isso é santificação, tá? Mas dá uma olhadinha, porque o caminho da santificação é isso daqui, todos que já nasceram de novo, tá? Todos que já nasceram de novo, quer dizer, você que entregou o seu caminho ao Senhor, entregou sua vida a Jesus, descobriu que Jesus é o lado certo, foi para o lado de Jesus, olha só, deve constantemente seguir, procurar, esforçar, perseguir a santificação, tá bom? Tem que lutar. Então essas atitudes que você tinha aí, quando você não conhecia Jesus, agora você tem que mudar essas atitudes, até mesmo vestes, gente, as vestes mesmo, os hábitos, sabe? Não pode continuar, você não pode continuar com esses mesmos hábitos, com essas mesmas palavras torpes na sua boca, de baixo impropério. Você não pode ser essa pessoa, eu sou estourado, né? Não é assim. Você precisa do fruto do Espírito. E tem gente que diz assim, é porque eu sou português, eu sou espanhol, eu sou alemão. Não, isso é falta do Espírito Santo, isso é que a pessoa não é educada mesmo. Então a pessoa tem que ter cuidado com isso, que a educação vem de berço, olha. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Não confundir a santificação aí com legalismo. Tem gente, né, que hoje mesmo uma pessoa falou assim para mim,
pastor, esse negócio de Outubro Rosa está na Bíblia? Porque se não está, como vai estar um negócio de Outubro Rosa na Bíblia? Como? Eu disse para ele, meu irmão, bom cidadão na terra, bom cidadão no céu. Aí eu expliquei para ele, tem um Setembro Amarelo, que é a prevenção do suicídio. Então as autoridades pedem para a igreja ajudar, porque a igreja ela é uma entidade muito poderosa de transformação de sociedade. A igreja é essa entidade. Quantas pessoas? A igreja é cheia de ex, sabe? Ex-devedor, é cheia de ex na igreja. Porque a igreja, quando a pessoa vai para Cristo, que procura Jesus, a vida dele é transformada, porque o encontro com Jesus muda a vida para sempre. Muda a vida para sempre. Então, na igreja, nós temos esse conceito de sociedade, de família, sabe, irmãos? De família, de comunhão com Deus. Isso é maravilhoso. Então, as autoridades pedem para a igreja divulgar, fazer esses propósitos para que possa salvar mais almas, né? Então, Setembro Amarelo, a prevenção de suicídios. Outubro Rosa fala muito da saúde da mulher, da saúde profilática, né? De prevenção de doenças. Então, o Outubro Rosa é para isso, para as mulheres se reunirem, conversarem. Nós tivemos na nossa igreja há pouco tempo, a nossa coordenadora geral, né, de serviço de oração, preparou uma festa muito linda para as mulheres. E sabe quem que ela chamou? Ela chamou uma enfermeira aqui de Paranavaí, a irmã Elisângela, que ela é uma bênção de Deus nesta área, entende muito, e trouxe um estudo para as mulheres, né, de prevenção. Que maravilha! Ela é esposa do evangelista Samuel Araújo, aqui de Paranavaí. Então, foi organizado, né, Outubro Rosa. E também tem o Novembro Azul, que já é para os homens, para a gente, para prevenção também, questão da próstata. A gente não cuida, não é verdade? Muita gente morrendo de câncer aí de próstata. Então, para cuidar. E esse irmão perguntou para mim, está na Bíblia, irmão? Como vai estar na Bíblia um negócio desse? Então a gente não pode confundir, sabe, o legalismo, aquela coisa, né? Não pode confundir com santidade, santificação. Tem gente que confunde, tem gente que acha que é a gravata, o que tá, né? Tem gente que acha que é o terno, tem gente que acha que é o penteado. Então a gente não pode confundir a santificação com isso, com essas coisas, tá? Porque isso daí pode mudar com o tempo, não é verdade? Então, olha, agora a gente não pode modernizar, a gente tem que se atualizar, aí é diferente. Tem gente que se moderniza de maneira vil, não é verdade? Moderniza a igreja de maneira vil. Agora a gente se atualiza sem precisar se modernizar com o mundo. Então a gente não pode confundir também a santificação com manifestações espirituais, né? O caminho do estar e do andar. A gente tem que ter um cuidado com isso, que no inglês é o verbo to be, ser e estar, né? O caminho do estar e do andar. É interessante isso daqui, que a gente não pode confundir, que a gente acha assim que a pessoa, né, que faz aqueles gestos dramáticos, que luta karatê no púlpito, que dá um mortal, que rola, que sobe na parede, que é a pessoa mais santa. Não é. A gente não pode confundir as manifestações, né, com a santidade e a santificação. Por quê? Porque todos nós estamos sendo trabalhados pelo oleiro. Todos nós estamos sendo trabalhados. A olaria, que é a igreja, ela não fecha por causa do final de semana. Essa olaria, que é a igreja de Deus, não fechou por causa da quarentena, não. A olaria não fecha, ela está funcionando o tempo todo. Onde você estiver, Deus está trabalhando na sua vida. Agora imagine um vaso desse, que quando o oleiro está terminando, ele percebe que tem uma pedrinha bem aqui. Aí, gente, tem que tirar. E dói. Só que vai tirar, você vai ficar bem, vai estar abençoado por Deus, tá? Então, para ser santo, é preciso querer. É preciso querer. Primeiro, você só busca aquilo que considera necessidade. É verdade, não é? O ser humano é assim, a gente só busca aquilo que a gente considera que é uma necessidade. Ou seja, eu preciso de santidade para viver. Então você tem que pôr isso na sua mente. Eu preciso, é uma necessidade. Segundo, corre atrás apenas daquilo que traz algum tipo de realização. O ser humano corre atrás daquilo que traz realização. Aquilo que me dá o senso de importância, que é a realização. O senso de importância, que é muito discutido hoje na psicologia, né? O senso de importância do ser humano. Não sou a pessoa que gostaria de ser. Ele quer uma realização, ele está buscando. Martim Lutero, ele dizia o seguinte, olha, eu não sou quem eu quero ser, mas também já não sou quem eu era. Quer dizer, houve uma alteração, está havendo uma mudança na vida. Terceiro, é influenciado pelo desejo dos outros. Seu exemplo mostra que é possível. Seu exemplo mostra que é possível. Eu me lembro de um missionário, olha que interessante. O missionário foi pregar na região da África e morou ali com aqueles africanos,
pessoas distantes, sabe, do convívio social, morou com eles ali. E ele morreu, esse missionário. Quando foi um outro missionário assumir aquele trabalho, que começou a falar de Jesus, aquele pessoal que estava ali, nativo, eles falaram assim, não, Jesus morava aqui com a gente. O missionário falou, não, esse Jesus é de Israel, né? Há tantos anos, já morreu há muitos anos, milênios de anos já. Aí ele falou, não, ele morava aqui com a gente e mostrou a casa do missionário. Aquele missionário vivia tanto Jesus, a presença, que ele foi confundido. O pessoal achava que ele era o Jesus, de tanto que ele vivia. Então, você tem que viver de tal forma que as pessoas vejam Cristo em você, vejam Cristo na sua vida, no seu modo de viver. Então a gente vai ver sobre isso, a justificação e a santificação. Então a gente pergunta, se Jesus me justificou, eu tenho que me santificar? Olha que interessante, nós vamos responder essa pergunta agora. Se Jesus me santificou, me justificou, me tornou justo, por que eu tenho que me santificar? Olha só, agora tem um versículo, gente, que eu quero que você escreva esse versículo. Pega esse versículo, coloca numa cartolina, coloca na geladeira, na parede do seu quarto. Todo dia leia esse versículo, que esse versículo é uma bomba no inferno, esse versículo. Sabe onde que ele está? Eu coloquei aqui, primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 20. Olha o que o apóstolo João diz. Quando nosso coração nos condenar, Deus é maior do que nosso coração e sabe todas as coisas. Sabe o que o apóstolo João está dizendo? Para você, você que o diabo acusa você de noite, fala que você não presta, que tudo que você faz é mal feito, que onde você coloca a mão desintegra, que você não serve para nada, que você é incompreendida, que você nasceu para sofrer, que você não será feliz. Eu sei que ele fala isso para todo mundo, para colocar o ser humano olhando para baixo, e aponta os teus erros, e dá risada dos teus erros, e diz assim, olha, por isso que você não vai para frente, você não consegue fazer nada certo, e você luta, você se esforça para fazer tudo certinho, mas dentro de você há uma força que lhe rouba a sua integridade, que lhe rouba o seu prazer, o seu amor a Deus, e vai roubando de você, e você vai desestimulando, aí você vai acreditando, não, é isso mesmo que ele está falando, eu não presto, eu não valho nada, e a pessoa começa a falar isso mesmo. Olha, decore esse versículo, guarda esse versículo, olha o que o apóstolo João diz, que é uma bomba no inferno isso daqui. Quando o teu coração te condenar, saiba que Deus é maior que o teu coração, Ele é maior que esse coração, e Ele conhece todas as coisas. Deus sabe que você é fraco, Deus sabe da tua fragilidade. Não desista de Deus, não desista da igreja, não saia deste grupo, fique ali. O Senhor é maior que este coração, Ele sabe tudo, e Ele vai te honrar, Ele vai te valorizar, Ele vai colocar você em destaque, vai pegar você lá embaixo e colocar lá em cima, e Deus vai te honrar. Eu sinto que Deus está falando com alguém agora. Deus vai honrar a sua vida, porque Deus é maior que o seu coração. Quando a gente abre a Bíblia em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 3, o apóstolo Paulo diz, porquanto é esta a vontade de Deus, a vossa santificação. É a vontade de Deus, a vossa santificação. Você vai ver isso lá no tabernáculo, né? Eles tinham que entrar ali para oferecer o sacrifício. O sacerdote entrava para oferecer o sacrifício, e entre as asas do querubim, em cima ali do propiciatório, né? Da arca da aliança, entre as asas do querubim, Deus se manifestava e falava com o sacerdote, tá? Então, rememorando, olha aqui, um longo aprendizado. Meu Deus, olha aqui, gente. Você primeiro tem que ter identidade. Identidade, saber quem você é, sabe? O homem e a mulher que se conhece suporta o fogo da batalha, suporta as lutas, porque ele sabe quem ele é na obra de Deus, no reino de Deus. Então, se conhecer, Deus quer te dar identidade. Gente, o que tem de gente com crise de identidade, de existencialismo dentro das igrejas, copiando, sabe, os outros, não é verdade? E pegam aqui, pegam outra ali, e não sabe o que está tudo desbaratinado na vida dele. Ele tem que se encaixar. Eu sei quem eu sou, sabe? Identidade. Segundo, autoestima.
olhos para cima. A Bíblia Sagrada diz que nós devemos buscar as coisas do alto, aquilo que está em cima, sabe? Pensar nessas coisas. Tem gente que fica olhando para baixo, aí vem abaixo a autoestima, fica triste, deprimido, lambendo as feridas da autocomiseração, ninguém me ajuda, ninguém me ama, o pastor não me vê, no anonimato, e fica lambendo as feridas da autocomiseração. Faz alguma coisa diferente, irmão. Você que está aí, ninguém me vê, ninguém me ama, ninguém me quer, é porque você não está fazendo nada. Faz uma coisa diferente, peça para o Espírito Santo de Deus me dar estratégia, porque daqui a pouco você não vai precisar procurar as pessoas que vão te procurar e vão te buscar, porque tem algo diferente em você. Então quando você diz, ninguém me vê, ninguém me quer, ninguém me ama, estou no anonimato, é porque você não está fazendo nada. Quando você começar a desempenhar o trabalho que Deus te deu, você vai ver que as portas se abrem automaticamente para você, sem precisar se forçar. As pessoas vêm te buscar, porque você está fazendo algo diferente. Então a autoestima, o autoconceito, né? Quem você é, irmão? Olha, porque a gente precisa saber quem nós somos. Tem uma pessoa na Bíblia que tem 3 nomes. 3 nomes, olha só. O primeiro nome foi o pai que deu. O pai que deu. Por quê? Porque ele é gêmeos. Olha só. Ele é gêmeo, o Jacó é gêmeo do Esaú. E é interessante que no parto, a Bíblia não, tem coisas que a Bíblia não dá muito detalhes, né? Mas nesse nascimento de gêmeos, a Bíblia vai mostrar um detalhe muito importante. Havia briga, eles brigavam no ventre para ver quem ia sair primeiro. E é interessante, irmão, que quando quando o Esaú sai, que a parteira vai olhando, tem uma mãozinha agarrada no calcanhar do irmão, agarrada assim. A parteira buscou Jacó. Falou assim, Jacó buscou o Isaac, né? A parteira buscou o Isaac e disse assim, Isaac, corre aqui, vem ver o que está acontecendo com seus filhos. Irmão, Jacó estava agarrado no pé do Esaú, falando assim, olha só, a expressão era essa, eu não saio primeiro, mas sozinho ele não vai. Quando o pai viu aquilo, o que o pai falou? O nome dele vai ser Jacó, suplantador, enganador, está lutando contra o irmão no ventre, está querendo dar o golpe no irmão no ventre, vou ter que ter cuidado com ele. Não, Jacó, enganador, suplantador, foi aí que surgiu o nome. Então o primeiro nome foi o pai que deu. Segundo nome foi ele que deu. Ele que deu, porque quando ele quis enganar o pai, o Isaac já estava tenro em idade, a Bíblia diz, já estava bem velho, cego, ele quis enganar, porque o pai ia abençoar lá o Esaú, o Isaac ia abençoar o Esaú, e falou, prepara uma comida para mim, porque hoje é o dia que eu vou te abençoar. A mãe do Jacó ouviu, a Rebeca, e falou assim, Jacó, vem aqui meu filho. Tinha preferência dentro da casa, o Jacó era a preferência da mamãe. Corre aqui, Jacó, que o teu pai vai abençoar seu irmão, mas eu não vou deixar, porque eu sei a comida que ele gosta, então você vai entrar no lugar do irmão. Aí o que acontece? O Jacó entra com a comida, coloca um peleco, um pelo de ovelha, porque o Jacó era liso, né? Liso igual o quiabo. Chega lá, e quando o pai pergunta, ele diz assim, está pronta a comida? Aí o pai, o Isaac, pergunta, quem é você? O que ele diz? Eu sou Esaú. Aí lá na frente, esse mesmo Jacó vai lutar com o anjo no Vale do Jabó, que ele queria mudar de vida. Chegou um tempo que ele queria parar de se enganar. E a gente pode fazer isso na vida, parar de se enganar, irmão, se iludir. Sabe? Ficar com esses mecanismos de defesa aí, olha, de projeção, sabe? Projetando seus problemas. Tem problema com dinheiro, começa a ver todo mundo assim. Não, todo mundo é assim. A pessoa está devendo, começa a falar, não, todo mundo deve. Não, você não pode ser assim. Então é projeção, a pessoa começa a projetar os problemas dele no outro, né? É que todo mundo é assim, porque ele quer dizer para ele mesmo que todo mundo não presta, né? Então, você não presta. Não, é todo mundo não presta. Então é projeção isso, é o mecanismo da psicologia. Então ele parou de se iludir com isso, ele parou de se enganar. Aí ele chega, ele cai em si. E a Bíblia em inglês, quando fala cair em si, voltar-se para si. Ele voltou para ele, preciso ter um encontro com Deus, eu preciso falar com Deus, eu quero mudar de vida. Aí naquela luta do Jacó, no Vale do Jabó, que Deus perguntou para ele, qual o teu nome? Ah, eu sou neto de Abraão. Não perguntei qual é o nome do seu avô. Qual o teu nome? Filho de Isaac. Não perguntei qual é o nome do seu pai. Eu quero saber quem é você. Olha aqui, ó, autoconceito. Quem é você? Ele diz, eu sou Jacó. Aí Deus diz, não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel, porque como príncipe tu lutaste com Deus. E Deus muda o nome dele para Israel. Um príncipe que luta com Deus. Então você vai ver que o primeiro nome foi o pai que deu, o segundo nome foi ele que deu, eu sou Esaú. O terceiro nome foi Deus quem deu aquele nome. Você
não é Jacó, você é Israel. Então as pessoas olham para você e falam que você é uma coisa. Você olha no espelho e pensa que é outra. Mas só Deus sabe quem você é. Então se aproxime do altar de Deus, sabe? Tenha esse autoconceito, confiança em Deus. Olha só, entrega total. O que é entrega total? Essa palavra entregar no dicionário Aurélio é dar-se por vencido. Entrega total. Obediência, silenciar o coração, sabe? Tem hora que ficar em silêncio, carregar a nossa cruz, autodeterminação, viver em santidade, evangelizar, ter foco, ter objetivo, ter projeto, porque como que Deus vai abençoar uma pessoa que não tem projeto nenhum? Ele não consegue se ouvir. Como é que ele vai ouvir Deus, gente, se ele não se ouve? Então, esse é um processo, aprender, conversão, santificação. Veja que é um longo aprendizado a santificação. É um longo aprendizado. Então, olha, irmãos, o dicionário Almeida define a palavra santidade. O que é santidade? Um atributo de Deus. É atributo do Pai, Filho e Espírito Santo. Olha, qualidade do membro do povo de Deus que o leva a se separar dos pagãos, a não seguir os maus costumes do mundo e pertencer somente a Deus e ser completamente fiel a Ele, como está em 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13. Olha, no Antigo Testamento, separação de coisas e também separação de pessoas para Deus e para o culto. Eram os santos sacerdotes. Olha quem era separado. Era o sacerdote, eram os nazireus, né? Os nazireus faziam votos diante de Deus. O templo era santificado, Jerusalém, os altares, o óleo, os utensílios, o culto, os sacrifícios, né? Agora, o que significa então, pastor? O que significa ser santo? O que significa ser santo? Gente, então, resumindo, transformando tudo em miúdos, ser santo é separado para uma vida de pureza. O que é isso? Mente renovada pelo Espírito Santo que se expressa em ideias, palavras, sentimentos, atitudes coerentes com a vontade de Deus. Mente, transformar a sua mente, não pensar mais nessas coisas que você vem carregando, você vem pensando, que está trazendo, está atrapalhando a tua comunhão com a tua casa, com a tua família e com Deus. Então ter cuidado, mente renovada. Ser chamado para servir a Deus. Santidade e serviço andam de mãos dadas. Sabe? Trabalhar na obra, trabalhar na igreja, ocupe um cargo na tua igreja. Ah, pastor, tá todo mundo trabalhando, faça integração. Ah, tá todo mundo já fazendo. Cria um. Fala para o pastor, eu tive uma estratégia, vamos ganhar almas, assim. Qual é o pastor que vai apoiar? Ele vai te ajudar. Então é ter dentro desses valores divinos, como amor, justiça, vivê-los em ambientes desconhecidos, desfavoráveis, ter consciência da presença divina. Então escute o que eu vou te falar. Tinha um homem, certa vez, um grande ator de Hollywood. Ele ia entrando dentro de um elevador e veio uma fã correndo. E antes da porta fechar, ela perguntou, você é fulano de tal? Sabe o que ele disse? Só quando eu estou sozinho. É verdade. Quando você está sozinho, você revela quem você é. E para Deus e para todo mundo, você revela quem você é. Então eu fiz um gráfico aqui para a gente entender. Olha só, parece até um gráfico meio complicado, porque está junto aí muita coisa, mas é muito profundo, muito tremendo. Olha aqui, santificação. Como temos que buscar a santificação para ver a Deus, se nós já somos justificados? Então, pela graça, por Cristo Jesus, Ele nos justificou, Ele nos tornou limpo. Justificado está ligado a uma palavra latina que é consumatum est, ou seja, você não deve mais nada. Então, quando alguém naquela época ia comprar alguma coisa no mercado, aí eles anotavam ali, né? Eles anotavam que a pessoa estava devendo. Quando a pessoa pagava, eles batiam o carimbo e dizia, consumatum est, você não deve mais nada. Então Jesus assumiu o nosso lugar, Ele pagou a nossa dívida. Então isso a gente chama de justificação pela fé. Justificado, Ele inocentou a nossa causa, Ele nos absolveu. Gente, Ele pegou, olha o que Jesus fez, Ele pegou a cédula que nós estávamos devendo, olha isso. Nós estávamos sendo protestados no cartório. O diabo chegou e falou, está aqui a conta dele, ó. A conta dele é impagável. Ele não consegue pagar essa dívida. É muito alta e ele não tem como pagar, porque o salário do pecado é a morte. Jesus então diz assim, olha o que é justificação. É isso aqui, consumatum est, justificação é isso. Jesus pega a minha dívida e faz assim, ó.
Hoje está tão pesado que quase não consegui rasgar a dívida aqui. Ó, ele rasga a minha dívida, joga na mesa e diz: consumado est. Ele não deve mais nada, ela não deve mais nada. Porque eu vou pagar, eu vou assumir a dívida. Inocentou. Romanos capítulo 4, versículo 21 ao 25 fala disso, olha. O Pai só recebe quem é perfeito, por isso imputou a sua justiça por meio de Cristo. Ele imputou. Quando você lê Isaías 53, está falando da doutrina da imputação, que é isso. Ele pegou a minha dívida e imputou em Cristo. Quer dizer, Cristo carregou a minha dívida. Olha só, justiça, imputou. Isso, ele nos amou até o fim, como está lá no Evangelho de João, no capítulo 13, fala que ele nos amou até o fim. E uma entrega total, uma entrega total. Aí o que Cristo espera de mim agora? Ele morreu por mim, ele me limpou, me purificou, me justificou, me salvou. As suas mãos escreveram o meu nome e o seu nome no livro da vida. Agora ele espera de mim uma atitude. E qual é a minha atitude em relação a isso? Qual é a minha ação? Aqui, ó, santificação. Então ele veio morrer por mim, ele desceu para se parecer comigo, e agora eu vou subir para se parecer com ele em santificação. Então, quando eu me santifico, eu estou me parecendo com Cristo. Olha só, através da obediência, não somente através das obras, porque as obras sem fé é morta, não é verdade? Mas as obras gera isso, a fé sem obras é morta. Lá em Tiago, capítulo 2, versículo 14, Tiago vai falar disso. Do 14 ao 18, o apóstolo Tiago vai falar disso, tá? Então, a obediência, a fé que justifica é a mesma que santifica. A gente tem que entender. Eu tenho fé para receber a santificação, então essa mesma fé vai me levar à santificação. Se eu tenho fé para receber Cristo como meu Salvador, que Ele me justifica, a mesma fé me vai ligar à santificação. Eu vou estar sendo santificado por Cristo. Tá, Jesus me justificou, eu vou me santificar para se parecer com Ele. Aqui Ele se parece comigo na justificação. E é porque lá em Isaías 53 diz: quem deu crédito à nossa pregação? Olha só, justificação. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor. Porque foi subindo perante ele como renovo, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, não abelezávamos para o que desejássemos. Era mais indigno entre os homens, homens de dores experimentados nos trabalhos, e como um de que os homens escondiam o rosto, ele era desprezado, não fizemos dele caso algum, mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades levou sobre si, nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores. E quando vai terminando lá o capítulo 53 de Isaías, ele vai dizendo assim, que um dia ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Gente, quem é o fruto do penoso trabalho da justificação? É você que está me vendo agora. Você que está me vendo agora, você é fruto do penoso trabalho, daquilo que Jesus fez na cruz por você. E sabe o que vai acontecer? Ele vai olhar nos teus olhos e vai dizer: você é fruto do meu trabalho, foi bom morrer por você na cruz. Vinde bendito do meu Pai, possui por herança tudo aquilo que está reservado antes da fundação do mundo. Foi bom morrer por você, o céu é todo seu, eu estou satisfeito porque você conseguiu, porque você é fruto do meu penoso trabalho. Que lindo, irmãos, justificação. Agora eu me santifico, eu respondo para Ele, eu vou me resguardar, vou resguardar meu coração, eu vou fazer a tua vontade, eu vou ler a Bíblia, sim, eu vou me dedicar na igreja, eu vou buscar a santificação, porque eu quero responder para o Senhor em forma de amor, de gratidão. Aí o que vai acontecer? A glorificação do futuro. Olha, justificação relacionada ao passado, Jesus me perdoou. Santificação relacionada ao presente, todo dia eu tenho que lutar. E a glorificação relacionada ao futuro. Ou seja, olha que na eternidade só haverá dois tipos de pessoas: os que vão ver o Senhor
e os que serão banidos da presença do Senhor. Isso fala de temor, fala de tremor. Então é o desenvolver e confirmar. Eu vou desenvolver a minha vida aqui, ó. Justificação, santificação e glorificação. Não é maravilhoso isso? É profundo. Aí vem um outro ponto aqui que eu quero mostrar para vocês da santificação. Ó, que santificação é essa, né? Que eu estou falando. Ela está aqui, coloquei em 3 dimensões aqui, distintas, que elas podem ser simultâneas, iguais, mas são distintas. Olha só, primeiro, ó, santificação do novo recém-convertido. Ela é obrigatória. Por que é obrigatória? Porque santificação, gente, santidade não é opção, é mandamento, Deus pede, sede santo. Sede santo, que é o Senhor também ser santo. E não tem gente que fala, esse povo aí está querendo ser santo. Não é a gente que quer, não. A Bíblia que fala que nós somos. Não tem o que fazer, a Bíblia fala que é. Então, a santificação do novo convertido. A pessoa que está vindo para a igreja, ele tem que santificar. Ó, problemas que ele tinha com sexo, prostituição, dinheiro, como está Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 5 ao versículo 7. Os deuses desse século, sabe? Aquelas coisas que ele acumulou na vida. 1 João capítulo 2, do versículo 15 ao versículo 17 vai falar disso. Então ele tem que mudar muita coisa. Ele vai começar agora esse processo da santificação. Ele vai começar. Ó, vai começar primeiro com a concupiscência da carne. Tem gente que fala concupiscência, né? Não existe concupiscência. Existe concupiscência. Concupiscência. Tá bom? Vamos falar junto? Vamos falar junto? 1, 2, 3. Concupiscência, tá? Não é concupiscência, não. A gente falou concupiscência. Eu ouvi. Não é concupiscência, irmão. É concupiscência, tá? Tá aqui, ó. Concupiscência da carne. O que é isso? Sentir prazer. Tem gente que sente prazer nas coisas do mundo, sabe? Sente prazer nas coisas da carne. Concupiscência dos olhos, né? Gente que olha, fala, eu quero, né? Deseja aquilo. Soberba da vida, o ser, soberba da vida. Tem que ter cuidado, tá? Então, é um processo gradual. A santificação é obrigatória. A gente vai aqui, ó, santificação naquele que foi transformado. Colossenses capítulo 3, do versículo 8 ao 17, o apóstolo Paulo vai falar disso. E ele vai falar também em Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 22, do 22 ao versículo 24, ele vai falar disso, que a santificação é naquele que foi transformado. Olha, despojar o quê? Tira fora. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, ó, já passaram. O que ele está querendo dizer? As coisas velhas já passaram, esse tudo se fez novo. Ele está querendo dizer, despoja, tira. Olha, tira as coisas, vai despojando, vai tirando. Porque quando você vai se despojando, o Espírito Santo vai te revestindo. Eu vou me despojando, o Espírito Santo vai me revestindo. Porque eu não tenho saudade das coisas do mundo. Tem uma ruptura na sua vida. Tem um corte nessa cultura, nos seus costumes. Vai ter um corte, aí você se despoja e o Espírito Santo te reveste. Eu me vou despojando, o Espírito Santo vai me revestindo. Revestir, olha, do novo. Você vai despojar do velho e vai se revestir do novo. Isso é muito profundo, gente. Troca de hábitos, quer dizer, abandonar o velho e se encher do novo. Hoje pareço mais com Cristo do que o ano passado. Então veja que a vereda do justo é esta, que Salomão diz em Provérbios capítulo 4, versículo 18. É que hoje você está mais parecendo com Cristo do que o ano passado, que a semana passada. Hoje você se parece mais, porque você vai se despojando e se revestindo. Isso é santificação. Aí o terceiro ponto que eu coloquei aqui, ó, santificação da separação. A parte aqui já do exclusivo. Quer dizer, primeiro, você tem que entender que não é uma questão de opção, eu ainda vou decidir se eu vou me santificar. Não, é obrigatório. Deus quer que você faça isso. Se livre dessas coisas. Aí você vem para cá e você entende, você vai se transformando, você vai despojando e revestindo. Aí no terceiro ponto, aí você entende que agora você é separado, você é um jardim fechado. Não deixa o diabo entrar nesse jardim não, irmão. Porque Deus ficou muito triste quando viu o diabo entrando no jardim que ele fez para Adão e Eva. Mas não deixa o diabo entrar no teu jardim. Esse jardim ele é fechado, olha, é um manancial, é recluso, né? Fonte selada, como está em Cantares capítulo 4, versículo 12, isso é uma fonte selada, Engraçado, Jesus não tinha pecado e ele se santificou.
Então é o maior exemplo para a gente, não é verdade? Que nós necessitamos da santificação, tá? Então na teologia, a santificação pode ser expressa aqui em termos. Primeiro, santidade, olha. Santidade, ponto de partida da regeneração. É derivado de Deus que é santo, ministrado pelo Espírito Santo, que é contínua. É contínua. Vem primeiro a santidade, depois a perfeição. Ponto de prosseguimento na vida cristã. Vai se aperfeiçoando na vida cristã. Não tem gente que você olha e fala assim, meu Deus, aquele irmão é um exemplo. Aquele irmão, olha as palavras, olha o jeito dele. Até o jeito de sentar, irmão. Tem gente que vai na igreja, ele senta no banco, relaxado, irmão. Relaxado. Eu vim falar de uma igreja em que o pessoal vai de short, aquela coisa. Tá? Isso não é legalismo, não. É ter um cuidado, gente. Olha, você se cuidar, sabe, para Deus. Não tem gente que você olha e fala, meu Deus, que lindo, né? Que coisa maravilhosa, porque ele está se aperfeiçoando para Deus. O amor perfeito, ponto de maturidade na relação com Deus. Este amor sem hesitação opta por agradar a Deus e não a si próprio. Este é um estágio de espiritualidade onde se venceu todos os inimigos internos que combatem contra a perfeita obediência. Este amor não é um mero sentimento humano, mas o amor forjado, né, trabalhado no coração pelo Espírito. Perfeição cristã, que é isso que John Wesley afirmava. Ressalta a inteireza do caráter cristão e a posse dos dons espirituais. Olha o que John Wesley falava a respeito disso. A conversão tira o cristão do mundo. Escute, a conversão tira o cristão do mundo. A pessoa entrega a vida dele para Jesus. Quer dizer, a conversão tira o cristão do mundo. A santificação tira o mundo do cristão. John Wesley falava isso e é verdade. A pessoa vem para Cristo, Deus tira ele do mundo. Agora ele vai se santificar para tirar o mundo dele. Porque tem coisa que precisa ser arrancada e tirada, tá? Então olha isso, relacionamento é a chave da santificação. O relacionamento. Deus não busca relacionamento baseado naquilo que Ele pode dar. Deus busca relacionamento baseado no caráter, naquilo que Ele pode ser. Não é verdade? Porque não importa quantos anos você tem. Não, Deus não está olhando quantos anos você tem. Deus está olhando a dignidade que você está dando para os anos que você está vivendo, o gabarito que você dá para a sua vida. Tem gente aí chegando a 100 anos que não tem nada com Deus, não tem intimidade, não tem relacionamento nenhum. Quando ele aceita Jesus, Deus olha como um bebê que acabou de nascer, porque relacionamento para Deus não é coração batendo, relacionamento para Deus é aliança, é compromisso, entendeu? Ó, é igual a diferença da idade para a idoneidade, né? Tem gente que tem idade, mas não é idôneo. Imagine um velho de chupeta na boca, tem gente assim. Ele tem muita idade, mas não tem idoneidade nenhuma. É igual o rei Saul. O rei Saul tinha idade, mas não tinha idoneidade. Mas o Davi, ele não tinha idade. Era um jovem de 17 anos, mas já era idôneo. Tinha compromisso com Deus. Então, ó, bendito, olha o que o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 4. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. O projeto de Deus de te salvar, de salvar a tua casa, salvar os teus filhos, é antes da fundação do mundo. Isso é um mistério, é maravilhoso. Deus já fez esse projeto. Agora, irmão, o que não é a santificação, pastor? O que não é a santificação? Primeiro, não é algo opcional, como estou dizendo. Não é uma questão que você vai falar, eu não quero agora. Não é isso. Não é opcional. Quando sabemos que fomos crucificados com Cristo, como está em Romanos capítulo 6, versículo 6, nós consideramos mortos para o pecado e vivemos para Deus, como está em Romanos 6,11. Não permitimos que o pecado reine sobre nós, como está em Romanos 6,12, e nem nos oferecemos a ele como escravos. Nós não voltamos mais, porque quem volta para o despojadouro da lama é o porco. A ovelha, ela não tolera a lama. Romanos 6,13, experimentamos a vitória sobre o pecado, Romanos 6,14. Então, gente, se você não ter cuidado, olha só, a santificação vai te tirando, você vai ter nojo das coisas do mundo, porque a ovelha, ela não tolera a lama. Então, olha, tem um versículo de 1 João capítulo 2, versículo 4, que diz assim, ó, aquele que diz, eu o conheço, aquele que diz conhece Deus, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Então, olha, a santidade tem a sua origem em Deus. Deus é santo, santo, santo.
Kadosh, 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 Adonai Tsabaoth. Lembra de Isaías capítulo 6, versículo 3, que os serafins cantavam, que começa assim: no ano que morreu Josias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, seu cetro enchia o templo, os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus ossos, com 2 cobriam seus pés, com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Kadosh, 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 Adonai Tsabaoth, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, perfeito, perfeito, perfeito é o Senhor dos exércitos, puro, puro, puro é o Senhor dos exércitos. Eles estavam cantando um para os outros. Aí, olha, Kadosh, 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 Adonai Tsabaoth, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aí eles falam assim, ó: toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta que se movia, se enchia, a casa se encheu de fumaça. Que essa palavra fumaça está ligada à glória. A casa se encheu de glória. Versículo 5, então disse eu: ai de mim que vou perecendo, sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Mas eis que o serafim voou para mim, trazendo em suas mãos uma brasa viva, que é tirada do altar com uma tenaz, com uma tenaz, que é uma tesoura grande. Tirada do altar com uma tenaz, tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, toda a tua iniquidade foi tirada e purificada do teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, olha, os serafins estavam cantando: Deus é santo, santo, santo. Tem uma história, para a gente terminar agora, de que quando o rei vencia uma guerra, ele colocava no seu séquito, no seu manto, uma barrinha assim, um séquito que era fios de ouro. Colocava assim, fios de ouro, no seu séquito, no seu manto. Ele vencia uma guerra, era acrescentado tantos centímetros lá de fios de ouro, que ele venceu aquela guerra. Então, quando o rei entrava no Senado, todo mundo se levantava para olhar o séquito. Olha quantas guerras. Diz que quando Alexandre o Grande entrava, todo mundo queria ver o séquito dele, de tantas guerras que eles venceram. Então era um orgulho entrar com o séquito dentro do Senado. Já pensou? Todo mundo se levantava. Olha o profeta Isaías. O profeta Isaías sabia disso. Quando ele diz: Deus estava sentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia todo o templo. Era Deus falando: eu nunca perdi uma guerra, Isaías, nunca perdi uma batalha. E não é essa que Deus vai perder, viu? Você que está me vendo, Deus não vai perder essa batalha, não. Essa batalha está ganha. Você não vai ter que lutar, porque o Senhor vai guerrear por você. Vai para o acostamento, pare de chorar, pare de ficar ansioso e ansiosa. É Deus que vai guerrear esta batalha por você, porque Ele já venceu todas as batalhas, e você é mais que vencedor. Glória a Jesus. Então, no hebraico, eles falam santo, 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 porque no hebraico não tem aquilo que a gente tem na língua portuguesa, que é o superlativo. Sabe o superlativo? Se fosse na língua portuguesa, a gente ia falar santíssimo, né? Ao invés de ficar repetindo santo, santo, santo. Na língua hebraica não tem o superlativo. Então eles colocaram kadosh, kadosh, kadosh. Na nossa língua portuguesa já tem o superlativo, santíssimo. Amém?